Marcos Rogério. E tem tempo que eu fiz um vídeo, uma live. Praticamente tinha quase abandonado, né? Há muito tempo que eu não faço vídeo no YouTube e nem no Facebook. Até pensei, será que ainda vou conseguir acertar, gravar um vídeo? Nós estamos aqui. Outro dia eu estava caminhando e uma palavra saltou dentro do meu espírito. Você é uma usina ambulante. E eu fui meditar essa palavra que veio no meu coração. Você é uma usina ambulante. E eu trabalho numa usina que ela faz o etanol, ela faz o açúcar e também ela cogera energia. E aí fui atrás, fui estudar e fiquei assim impactado com a revelação que veio dentro de mim, porque eu fui estudar um avião. Para ele voar, na decolagem do avião ele precisa de 1000 litros de combustível, de 1 tonelada só na decolagem. E quando você vai, o piloto liga o avião, toda aquela iluminação da cabine, toda aquela energia tem que ser economizada, senão o avião não consegue alçar voo. E ali eu fiquei meditando, o que é essa palavra, você é uma usina ambulante, avião decolar? Porque a usina ela produz combustível, que é o etanol. A usina ela cogera a energia. E a usina também faz o açúcar, que é um alimento. E aí eu falei, cada pessoa que tem um propósito, ela é um avião. E o avião precisa que alguém coloque nesse avião combustível. E se você for uma usina ambulante, tem pessoas que estão precisando do que você carrega. Você precisa gerar esse combustível para fazer os aviões voarem. Talvez você está aí pensando na sua necessidade. Talvez você está aí sofrendo como um ente carente, como um ente humano. Quem é você? Quem é Deus? Quem é você? E o que Deus chamou você para fazer? Você precisa entender quem é Deus. Você precisa entender quem é você. E você precisa entender o que Deus chamou você para fazer. Porque senão você vai estar fazendo o que Deus não pediu para você fazer. Tem muita gente cansado, deprimido, oprimido, destruído, porque não está vivendo o propósito para qual foi chamado. E aí fica a pergunta, se eu sou uma usina, eu preciso gerar combustível para os aviões que precisam voar. Tem pessoas que ainda não estão voando, porque você ainda não gerou combustível para ela. Cada palavra que sai dos seus lábios tem que ser combustão, tem que ser combustível para fazer outros voarem. Às vezes você está pensando que você vai gerar coisa para você voar. Não. Você precisa aprender a gerar algo para os outros voarem. Você precisa promover o voo de alguém. Sabe por que você ainda não conseguiu cumprir o propósito? Porque você quer voar sozinho. Só você quer voar. E Deus chamou você para gerar combustível para outros voarem. Você precisa gerar energia. Sem energia o avião também não voa. E você precisa gerar alimento. Tem muita gente com fome. Tem muita gente faminta de uma palavra. Tem muita gente precisando ouvir o que você carrega. Tem muita gente precisando desfrutar o que você carrega. Mas você está pensando em você mesmo. Está na hora de você gerar o alimento. Está na hora de você gerar energia. Está na hora de você gerar combustível. Sua família depende de você. A sua cidade depende de você. A sua nação depende de você. Seja uma usina ambulante. Descubra quem é Deus. Descubra quem é você. Descubra o que você foi chamado para fazer. E faça de propósito. Sem um propósito, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa entender que você foi chamado por Deus para fazer outros voarem. Jesus, quando veio na terra, ele disse: eu estou indo, mas vocês vão voar tão alto
que vão fazer obras maiores do que eu. O que Jesus colocou dentro do espírito de cada discípulo foi um combustível tão grande que eles alçaram voos tremendos. E você? Talvez você é algum avião que está sem combustível. Ei, cuidado. Pare para abastecer. Pare para fazer reparo. Pare para fazer manutenção. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu casamento? Fala para mim. Será que seu casamento não está precisando de combustão, de energia e de alimento? Você está gastando seu tempo com o quê? É muito lindo ver um avião voar, mas você não sabe o tempo de preparo que foi feito. Você não sabe o investimento pesado que foi feito. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa enxergar o seu propósito. E só tem uma maneira de enxergar o seu propósito: tendo uma visão do que Deus te dá. Não estou falando de vista. Vista é função dos olhos. Visão é função do coração. E o maior inimigo da sua visão são suas vistas. Porque as suas vistas vai limitar sua visão. Sua vista vai dizer não tem como. Onde a sua visão vai dizer é possível chegar lá. É possível voar. É possível fazer acontecer. Mas você precisa ser mentorizado. Você precisa de mentor. Você precisa estudar. Você precisa aprender. Talvez você não saiba, a moeda virou. Antigamente, na era da agropecuária, a moeda era terra. Então quem tinha terra tinha moeda. A moeda virou, veio a industrialização. Então qual era a moeda? A moeda era capital. Hoje a moeda é conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento, na era da tecnologia, em qualquer lugar, com o celular na mão, dentro do banheiro, você está googando, você está aprendendo. Mas não é aquilo que você sabe, é aquilo que você aprende. Você precisa ter inconstância, você precisa ser um rio que transborda na vida dos outros. Ei, o princípio, algo lindo no princípio do rio. Quando o rio desce, o peixe sobe. O peixe só sobe quando o rio desce. Se você colocar ali, você colocar algo para fechar a descida do rio, o peixe não sobe. Peixe fala de bênção, peixe fala de resultado, peixe fala de resposta. Sabe por que a resposta não vem? Sabe por que a bênção não chega? Sabe por que a prosperidade não aparece? Porque você não é um rio que desce. Você precisa aprender a ser um rio que desce. Rio só é rio porque ele desce. Rio só é rio porque ele vai fazendo aquelas curvas. E o propósito do rio é desaguar no mar. E você, como rio, você precisa descer para desaguar no mar do Espírito. Na medida que você desce, o peixe sobe. Isso é algo lindo na natureza. Você descendo, o resultado sobe. Você descendo, a resposta chega. Você descendo, o milagre acontece, mas você não desce. Você só pensa em subir. Você precisa descer para que outros subam. E essa é a beleza. Você precisa ser uma usina ambulante. Você é rio. Dentro de você tem que ser algo constante, novidade de vida. Você não pode estar num algo mecanizado, algo religiosamente parado, algo assim. Não. Tem que ser um rio constante. Ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. Ou a pessoa não é mais a mesma e o rio também não é mais o mesmo. Aquelas águas não é mais a mesma. Você precisa estar em novidade. Quem chegar perto de você vai falar, fulano é novidade pura. Cada mensagem que sair dos seus lábios é novidade pura. Você não pode ser o mesmo. Você tem que estar em constância transformação. Você foi chamado para ser uma usina ambulante. Você foi chamado para ser um rio. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você é um ser humano. Isso aqui é lindo. Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia e ela lê a Bíblia para ser espiritual. Isso é um engano. Não leia a Bíblia para ser espiritual. Pai do Senhor, meu querido Emílio, Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor Renato, Deus abençoe. Hélio, Deus abençoe aí, guerreiro. Você já é espiritual. A Bíblia é um livro que te ensina a ser humano. Você não ora para ser espiritual. Você ora para ser humano. Tudo que Jesus ensinou na Bíblia foi nos ensinando a ser humano. Ei, ajudar é humano. Amar é humano. A espiritual você já é. O que a gente não sabe ser é humano.
Ele, sendo Deus, veio ser humano, para nos ensinar a ser humano. E você fica querendo ser espiritual. O espiritual você já é. Por isso que você nunca chega na espiritualidade que Deus quer. Você nunca chega, sabe por quê? Porque é Deus querendo ser homem e você querendo ser Deus. Vocês estão se desencontrando no meio do caminho. Há um desencontro. Jesus vendo ser homem e você querendo ser Deus. Não, não, não. Você precisa aprender a ser humano. Não um ente humano. Não um ente carente. Alguém que fica necessitado, dependente de pessoas, dependente que alguém encha. Não, não. Você já é uma pessoa cheia de Deus. Deus habita em você. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde está esse caminho? Dentro de você. E se eu quiser encontrar esse caminho, eu tenho que ir para dentro de você. Eu tenho que me conectar com você. Na medida que eu me conecto com você, você tem algo que eu não tenho. Mas aí a gente se completa. Eu só fico pleno quando eu estou conectado com pessoas. Sem estar conectado com ninguém, eu não tenho como eu ser pleno. Porque cada pessoa tem uma faceta do divino. Cada pessoa tem uma faceta de Deus. E na medida que eu me conecto com você, Deus colocou algo em você que é para mim. Deus colocou algo em mim que é para você. E eu te dou aquilo que é seu, que está comigo. Você me dá aquilo que é meu, que está com você. E a gente vai se conectando e você vai ficando cada vez mais pleno, chegando à estatura de varão perfeito, para não ser mais um menino levado por vento de doutrina, para que você possa edificar todo o corpo de Cristo, para que ele cresça com as suas juntas e ligaduras na estatura, e ele cresça sempre no cabeça que ele é da igreja. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente só pensa em nós. Você está querendo ser espiritual? Você já é. Você já nasceu espiritual. Você só não aprendeu a ser humano. Não leia a Bíblia para ser espiritual. Não ore para ser espiritual. Ore e leia para ser humano. Ei, ó o ensinamento dele. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Ah, como é difícil. Claro que é difícil. Você não é humano. E na noite que ele foi traído, ele fez assim, ó, pegou o pão, partiu, abençoou, deu graças. Quem era aquele pão? Quem era aquele pão? Você vai dizer: ah, era Jesus. Não, não era Jesus. Ele falou: este é meu corpo. E quem é o corpo de Jesus? A igreja. Ele estava partindo a igreja. E sabe por que você aguenta a perseguição? Porque antes dele partir, ele abençoou. Sabe por que você aguenta a retaliação? Porque antes dele te partir, ele já te abençoou. E ele falou, e é na noite que ele foi traído, ele está dizendo: você vai atravessar a noite da traição. E o que você tem para dar nessa noite? Você vai dar pão? Você vai dar pedra? Você vai revidar? Você vai dar paulada? Você vai perseguir alguém? Vai pôr na justiça? Ou você vai abençoar, ser alimento do seu inimigo? Quando eu comecei na fé, eu lembro do Salmo 23, né, a gente orava: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é que eu achava? Eu achava assim: ah, Deus vai colocar meus inimigos ali e tal, e todo mundo vai ver meus inimigos, e Deus me abençoando, ó, tá vendo? É meu filho. Aí a gente vai evoluindo. Depois você pensa: ah, Deus está me reconciliando com os inimigos. Mas se você vai ler a fundo, Deus vai colocar meus inimigos numa mesa, e eu vou ser o alimento dos meus inimigos. Porque se teu inimigo tiver fome, dá de comer. E se ele tiver sede, dá de beber. E assim você vai amontoar brasas vivas. Mas sabe o que o nosso problema? Você só está pensando em você. Você só está pensando na sua carência. Você quer Jesus para suprir sua carência. Ei, não é mais Jesus comigo, é Cristo em nós. Aí, sabe o que a religião prega? Se você estiver lá no barco e a tempestade vir, chama que ele vem. Onde é que está isso na Bíblia? Quando a tempestade veio, que ele acalmou, imagina a cena comigo. Jesus acalma a tempestade, e aí ele chega para dizer: ô gente, obrigado, vocês me chamaram, hein? Que da hora, precisou de mim, chama que eu venho. Foi isso que ele falou? Não. Ele repreendeu os discípulos, sabe por quê? Ele quer que os seus discípulos aprendam a se virar, cresçam, não sejam mais meninos raquíticos e infantis, que só busca Deus, os brinquedinhos de Deus, só busca as bênçãos de Deus, não busca saber o que Deus quer. Quando você vai orar, o que você faz? Deus sabe o que você quer, sim ou não? Responda aí: Deus sabe o que você quer, sim ou não? Claro que Ele sabe. Agora, você sabe o que Deus quer? Sabe por que você não sabe? Porque quando você vai orar, você fica falando. Orar é você ir ouvir o que Deus quer. Não é ir lá falar o que você quer. Não é ir lá falar seus projetos.
Não é lá falar o que você acha que tem que ser feito. Não é lá você ficar falando o que está acontecendo com a igreja. É lá você ouvir o que ele quer. Deus procura isso aqui de um homem. A maior arma de um profeta não é a boca. A maior arma de um profeta é o ouvido. Porque se ele não ouvir, não tem como ele falar. Antes de falar, ouça o que Deus está dizendo. Falar de Deus para o povo é facinho. Eu quero ver você falar o que Deus está falando, o que o céu está dizendo. Talvez você está aí assistindo a crise. Em 30 anos o Brasil teve 45 crises e a gente não se preparou para nenhuma. Estamos assistindo a crise, vai vir a próxima e a gente não se prepara. Sabe por quê? Porque a gente está sendo refém de notícia. A gente está ouvindo o que eles estão dizendo, mas não está ouvindo o que Deus está dizendo. Orar é você ouvir o que ele diz. É você dobrar o joelho e falar: eu só saio daqui quando o Senhor quiser te falar. Eu só saio daqui quando o Senhor falar o que o Senhor está fazendo nessa hora final. Não adianta você pedir para Deus abençoar seus projetos. Busque os projetos deles que já são abençoados. Você precisa saber que você é corpo de Cristo partido para ser alimento do mundo. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Querido, você não é sal do mundo, você é sal da terra. Duas propriedades que o sal e a terra têm é de cura. Se você pegar um laser de luz e colocar numa ferida, a luz cura. Se você pegar o sal, antigamente as pessoas não tinham vaso sanitário, eles defecavam e colocavam sal em cima e neutralizava a bactéria. Sabe por que esse mundo está cheio de bactéria? Cadê o sal? Cadê a luz? E ele não disse você é luz, ele disse vós. Vós, ele não disse assim, ó, Marcos Rogério, você é luz. Mentira, não está escrito. Ele falou assim, ó, vós, no plural. Então é assim, todos nós unidos somos uma luz. Vós sois luz. Vós sois sal. Você sozinho não. Onde tiver dois ou três, você vai neutralizar o vírus. Onde tiver dois ou três, você vai curar essa geração com a luz. Vai ser uma luz de hiperfoco tão grande, tipo um laser, que vai cortar todo o mal. Não adianta você falar do que estão fazendo errado. Ei, não existe disputa com luz com trevas. Não existe. Só existe treva porque não tem luz. Se a luz chega, a treva vai embora. Só existe maldade porque a bondade não se manifesta. O que destruiu Sodoma e Gomorra não foi a presença do mal, foi a ausência do bem. Não adianta você falar do que estão fazendo de errado. Faz você o certo. A melhor maneira de você denunciar um prédio torto é construir um prédio certinho, do lado do prédio torto. Quem passar vai ver, esse está certo, esse está torto. Então, fale menos, ouça mais e faça mais. Na hora que você descobrir quem ele é, e descobrir a sua identidade, e descobrir o que ele te chamou para fazer, ninguém te para. Você vai ser um imparável, um indesistível. Você vai ser um improvável. Você vai mudar essa geração. Quem estiver à sua volta vai ser impactado. É algo tão forte que, querido, o seu espírito, a energia que está no seu espírito, ele alcança até 7 metros quadrados para abençoar uma pessoa ou para atrapalhar a vida de uma pessoa. Isso é muito forte. Por isso que você tem que estar energizado em Deus. Você tem que estar cheio de combustível do céu. Você tem que estar alimentado. Você não lê, você não medita nas escrituras. Você fica essa pessoa dependente de pessoas. Você depende de uma palavra de alguém. Você vai, às vezes, na igreja todo culto e nada. A maior insanidade de uma pessoa é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Tá na hora de você mudar. Tá na hora de você tomar uma atitude, se posicionar e falar: Deus, conta comigo. Ou você vai pôr a culpa no governo. Ah, a culpa é do Lula, a culpa é da Dilma. A Dilma não tá nem aí mais. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é da minha mãe, a culpa é do... As crianças procuram culpados. Para de ser criança, para de ser menino, para de ser infantil, seja um adulto. Chama a responsabilidade para você. Fala: Deus, tudo que acontecer na minha vida, de bom e de ruim, a culpa é minha. E eu tô aqui pra gente consertar junto. A culpa é minha. As crianças procuram culpado. Os adultos assumem responsabilidade. Começa hoje. Agora você fica: ah, eu não tenho tempo. Claro que você não tem tempo.
Tempo você tem, você não tem prioridade. Você não tem prioridade. Se eu falasse assim pra você, ó, você tem condição de cuidar de 5 mendigos? Você ia dizer, não. Eu ia falar, por que não? Ah, porque eu não tenho condições financeiras, eu não tenho lugar. Aí eu falo, tá. Aí eu ia perguntar, e quem é a pessoa que você mais ama? Aí você ia falar, ah, meu pai, minha mãe, meus filhos. Aí eu ia dizer, se você recebesse um telefonema, que a pessoa que você mais ama tá amarrada, e que você ia ter que cuidar de 10 mendigos até dezembro, aí você ia cuidar, né? Sabe por quê? Seu cérebro entendeu que tem alguém correndo risco de vida. Você ia dar um jeito. Percebeu? Que você pode fazer muito mais. Quando você entender que tem alguém correndo risco de vida, você faz o impossível acontecer. Você faz como diz na minha terra. Você faz das tripas coração. Mas você faz. Se precisar acordar mais cedo, você acorda. Se precisar dormir mais tarde, você dorme. Se precisar ler dobrado, você lê. Se precisar orar um pouco mais, você ora. Sabe por quê? Porque é no risco de vida. Ei, tem uma geração com os olhos vendados na alma, caminhando morro abaixo num abismo, indo pro inferno. E eu e você, de braços cruzados. Sabe por quê? Porque a gente não percebeu que elas estão correndo um risco de vida. Nós nos tornamos insensíveis. Somos até sinceros. Não falta sinceridade em nós, falta sensibilidade. Uma criança, quando faz birra no mercado, ela foi sincera. O que ela não foi? Ela não foi sensível. Porque ela não percebeu que ela colocou um pai ou uma mãe no ridículo. Um ladrão, quando sai para roubar, ele foi sincero, saiu para roubar. O que ele não foi? Ele não foi sensível, que ele está pegando o que não é dele. Você é sincero, mas você não é sensível. Porque você não sente o que Deus sente. Você não sente a dor do céu. Talvez você quer conquistar tanta coisa. E Deus está falando, conquista seu irmão que está do lado. Tem alguém com depressão. Tem alguém precisando de um abraço. Conquista. Ei, Jesus disse, eu sou o caminho. Esse caminho está dentro de alguém. Acha esse caminho. Busca o reino dos céus e a sua justiça. Sabe por que a gente não busca o reino? Porque nós somos criança. Criança não busca reino, criança busca brinquedo. Só busca o reino quem tem mentalidade de rei. Criança não busca reino. Criança busca brinquedo para brincar, sem responsabilidade. Os adultos com a mentalidade de rei. Ah, você tá falando, ah não, eu busco o reino sim, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu prego, eu canto. Ih, não tem nada a ver. Isso aí? Verdade? Você não é buscar o reino. Buscar o reino é estar reinando. Você reina em vida. Você reina nos territórios. É. Um rei, ele tem que reinar. Quem olha pra ele vê que ele é rei. Um leão, não precisa falar que ele é rei. Quando ele chega, os animais já sabem, chegou o rei da floresta. O elefante, que é bem maior que o leão, fala, chegou o meu líder. E o leão, dentro dele ele fala, você é minha presa, não vai escapar. O inimigo, onde você chegar, ele vai dizer, chegou alguém que é representante do céu. Chegou alguém com a mentalidade de rei. E tá na Bíblia, alguém foi expulsar alguns demônios lá, os filhos de Seva. Nós expulsamos vocês no nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios falou, Jesus a gente conhece, Paulo também. E vocês quem são? E você quem é? O céu te conhece? O inferno te conhece? Só pregar e cantar não resolve. Brasil, o que não falta no Brasil é pregador. O que não falta no Brasil é cantor. Sabe o que falta no Brasil? Filhos maduros, responsáveis de Deus. Porque a ardente expectativa da criação aguarda os filhos de Deus se manifestarem. Não as criancinhas que fica só disputando cargo em igreja. Fica brigando. Fica fazendo isso e aquilo. Não, os maduros de Deus. Você é um crente maduro de Deus? Então eu vou te ensinar algo aqui. Pare de perdoar as pessoas. Ai meu Deus, mandou eu parar de perdoar? Sim. Sabe por que você tem que perdoar os outros? Porque você se ofende com todo mundo. Como você se ofende com todo mundo, você tem que estar perdoando todo mundo. Você se ofende com seu pai, com sua mãe, todo mundo se ofende. Sabe por quê? Você é uma criança. Qualquer pessoa te machuca, qualquer pessoa te fere. Onde você vê Jesus perdoando alguém? Não. Ele fala, pai, perdoa eles. Não é para perdoar você? Não estou ofendido. Jesus falou, eu conheço o homem. Eu conheço o homem. Onde você vê Paulo perdoando lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo?
Paulo foi abandonado, traído, Demas foi para um lado, o Alexandre Latueiro fez mal para ele e tal. E Paulo tá de boa, sabe por quê? Paulo não se ofendia mais com nada. Paulo chegou numa estatura tão maravilhosa que ele não se ofendia com mais nada. Por que você se ofende com todo mundo? Ah, ninguém liga para mim, ninguém me visita. Aí agora, você é um ente carente. Você não é uma fonte, você é um copo vazio. Você vai para a igreja para alguém te encher. Aí eu vou lá para ver se Deus é uma benção para mim. Isso é papel de criança. Eu vou lá para eu ser uma benção para aquele lugar. Eu sou uma benção no meu trabalho. Eu sou uma benção na minha igreja. Eu sou uma benção na minha casa. Eu não vou para um lugar esperando que alguém me encha. Eu vou para um lugar para eu encher quem está lá, porque eu sou uma fonte que jorra para a vida eterna. Você é uma fonte ou você é um copo vazio? Se você é alguém que está começando agora, eu até entendo, é normal. Mas você que já está há mais tempo, você precisa transicionar. Você dá um upgrade aí na sua vida, meu querido. Dá um upgrade aí, minha irmã. Você fica esperando profecia, fica na dependência de alguém. Se essa pessoa estiver pregando errado, você vai comer. Pega a Bíblia, a verdade está aí com você. Fala para Deus, me ensina a tua palavra. Vai ler livro, vai se relacionar com gente. Ah não, esqueci, você fica 2, 3, 4, 5 horas no celular. Vendo séries na Netflix, nada contra, vendo séries na Netflix. Vendo 300 séries. E a vida tá passando. E você não tá marcando uma geração. O que é que vão falar de você depois que você for? Você não pode morrer com os projetos de Deus dentro de você. Deixa pra nós aqui. Tem alguma peça desse Lego, tem alguma peça desse quebra-cabeça que é meu, que é de alguém. E você precisa deixar com nós. Deixa com a gente isso aí. Você é filho de Deus. Você tem que buscar o reino como um crente maduro. Você é uma usina ambulante. Tem muito avião aí, pessoas que são avião, precisando de combustível, precisando de alimento, precisando de energia. E você tem essa energia que as pessoas precisam. Você tem o combustível que essa geração precisa. Você nasceu no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Chega de você se sentir vítima, entrar nessa prisão do vitimismo, na prisão da culpa. Chama a responsabilidade para você. Fala, Deus, eu quero começar hoje. Escreve no papel. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Onde você quer estar daqui a 20 anos? Escreve no papel. Começa a viver os propósitos de Deus para sua vida. E você vai ver que o tanto de pessoa que vai ser abençoado através desse rio que vai fluir de você. Você precisa deixar esse rio fluir. Deixa esse rio sair para fora. Ei, vem para fora, Lázaro. Vem para fora, igreja. A igreja é eclésia ou eclesia, chamados para fora. Vem para fora. Vem, querido, vem iluminar uma cidade. Mas sabe o que ensinam para nós? Oh meu Deus, eu vou falar. Eu sei que muita coisa que eu falo vai ferir a religião, mas não tô nem aí para religião. Igreja não é lugar de ter ovelha. Ai meu Deus, agora eu apanho. Igreja não é lugar de ter ovelha. Jesus olhou para a cidade e disse assim, ó: eu vejo esse povo na cidade como ovelha que não tem pastor. Porque os pastores estão dentro da igreja se comportando como ovelha, vampirizando meia dúzia de obreiro. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas todo mundo vai ser pastor? Sim, pastor não é quem dirige igreja, pastor é quem cuida de gente. Porque tem muita gente cuidando de igreja que não é pastor. E tem muita gente que não é pastor e está cuidando de gente. Pastor é quem cuida de pessoas. Não é quem dirige igreja. Porque tem que estar dirigindo igreja que não tem vocação nenhuma para pastorear. E você sabe do que eu estou falando. Começa a cuidar de gente. Ai, mas ninguém ungiu minha cabeça. Ah, mas ninguém... Deus já te ungiu, querido, com o Espírito Santo. Ai, mas ninguém me vocacionou. Deus te vocacionou. Para de depender de alguém. Ah, mas ninguém mandou ir. Tá na Bíblia aí, de por todo mundo e pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho vagabundo que estão pregando por aí, do reino. Evangelho do reino. O evangelho que transforma a vida, que abençoa pessoas. Não é um evangelho que busca coisas. Um evangelho que abençoa, que transforma a vida das pessoas. Que você vai fazer essas pessoas voarem. E não vai ficar com inveja quando você vê alguém que você ensinou, que você buscar voar. Quando eu discipulo alguém que eu vejo ela voando, eu fico feliz porque o meu discipulado foi perfeito. Eu não vou ficar, ai meu Deus, ele está voando e eu não. Ai Deus, todo mundo conhece ele ou não. Deus fala que, meu filho,
O céu te conhece. E o inferno também. Os outros te conhecer é um detalhe. Não fica preocupado se os outros vão te conhecer. Mas eu te conheço. O inferno te conhece. Você não precisa ficar, né? Ah, ninguém me conhece, ninguém me chama, ninguém me ama. Tem esse vídeo, ninguém me ama. Como ninguém te ama? Deus amou o mundo de tal maneira para quê? Deus te amou de tal maneira para quê? Para você amar as pessoas de tal maneira. Pare de ficar dependendo do amor dos outros. Ai, minha esposa não me ama, meu filho me ama, ninguém me ama. Ele já te amou de tal maneira. Para você amar as pessoas de tal maneira. Para de ficar dependente nessa narcodependência de pessoas. Você é pleno em Deus, você está cheio de Deus. Não deixa o diabo dizer que você está vazio. Ah, mas o pecado foi arrancado na cruz. Ninguém vai para o inferno. Ai, meu Deus, vou falar. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Vai para o inferno pelo perdão que não recebeu. O perdão, ele já foi... O pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a irmã Maristela aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele tirou. Agora muita gente não quer receber o perdão. É o perdão que não recebeu. Você precisa se sentir amado por Ele. Você precisa se sentir perdoado por Ele. Você precisa saber que Ele te amou quando você era pecador. Talvez você está aí, que você está caído. Não está, ai meu Deus, o que o diabo vem na sua mente. Eu sei o que você fez no verão passado. Talvez você está aí caído. Talvez a religião. Ei, a religião quer te transformar de fora para dentro. Jesus não, é de dentro para fora. Jesus não transforma ninguém no comportamento, é na natureza. É na natureza. Nossa irmã Tami Moreno está assistindo aí, Deus abençoe também. Querido, você que está assistindo, compartilha essa live. Talvez você sabe, alguém que precisa ouvir isso. Tem gente com depressão, compartilha essa live aí, indica aí para alguém, marca. Nós temos também um canal no YouTube, em Chamas para as Nações lá. Entra lá também, se inscreve, deixa seu like, aleluia. Deixa um comentário, entendeu? Você precisa transbordar. Se você compartilhar com alguém, você já está transbordando na vida de alguém. Já começou a cumprir propósito. Porque talvez alguém que você conhece que eu não conheço, você alcança esse alguém. E aí, nós dois juntos estamos alcançando pessoas para o reino de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Você é filho de Deus. Deus falou assim: você é meu filho amado e eu estou satisfeito com você. Você nunca vai ver um pai de paternidade saudável, amar um filho pelo que ele faz. É por quem ele é. Quando Jesus falou assim: tu és o meu filho amado. Ei, ele não tinha ido para a cruz ainda, ele estava começando. Alguém falou: Deus, e se ele errar? Ele é meu filho amado. Oh Deus, e se ele falhar? Eu amo ele, não é pelo que ele vai fazer, é por quem ele é. Deus te ama por quem você é. Ei, o que Deus disse está pronto, está feito. Deus não trabalha com passado, presente e futuro. Deus trabalha com o eterno. Passado, presente e futuro é eu e você que estamos presos. Mas só que o seu cérebro, ele é atemporal. Ele pode ir no passado, no futuro e no presente. Só que Deus está fora do passado, do presente e do futuro. É por isso que quando ele já viu você, ele já viu tudo pronto. E o que você está vivendo agora é um processo. É um processo. Talvez você está sofrendo pressão. E a pressão da vida, ela vem. Só que se você não aumentar a pressão de dentro, vai ter depressão. O que é depressão? É quando a minha pressão de dentro perde para a pressão de fora. Pressão de fora e pressão de dentro. Quando a pressão de fora é maior que a de dentro, eu vou ter depressão. E aí, a expressão de fora é resultado da impressão de dentro. Você precisa entender isso. Como que eu venço essa depressão? Olha para o lado. Você nunca vai ver um pobre deprimido. Você nunca vai ver alguém que ajuda pessoas deprimidas. Sabe por quê? Porque essas pessoas aguentam pancada. Essas pessoas querem ajudar a gente. Tá cheio de Deus na alma e no espírito. São pessoas que não olham para si mesmas. Ei, só tem um rosto que eu não consigo ver quando eu tô olhando para as pessoas, que é o meu. Sabe por quê? Eu não fui feito para olhar para mim. Eu fui feito para olhar para os outros. Você foi feito para olhar para os outros. Você precisa entender isso. Nosso irmão Walter aí também tá assistindo aí. Nossa irmã Fernanda também tá assistindo. Deus abençoe.
Nossa irmã Tânia, eu já falei, nossa irmã Aristela, nossa irmã Natália, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Nosso irmão Mário Jonas, nossa irmã Lígia, Deus abençoe. Nosso irmão Ronaldo, Deus abençoe aí também. Nossa irmã Fran Lemos, Deus abençoe. Nosso irmão Henrique, o Henrique é uma prova disso. O Henrique, ele tá assistindo. O Henrique, eu tive a honra, né, Henrique? Você foi a honra de dar aula de escola dominical pro Henrique. E hoje o Henrique, ele voa nas nações. Outro dia eu vi ele na Disney. Henrique tá bem financeiramente. Nosso irmão Carlos Costa também. Nossa, irmão Carlos Costa, sem palavra. Irmão Carlos Costa voa o Brasil inteiro aí, tá nos assistindo. O Henrique, eu tive a chance de dar aula de escola dominical para ele. E eu vejo ele voando. Henrique, eu fico feliz, viu? De ter colocado um pouco de combustível nesse avião, um pouco de energia e ter dado um pouco de alimento, de coração. E quanto mais você voar, mais feliz eu fico. Nosso irmão Carlos Costa também, meu Deus do céu, esse homem é um titã na palavra de Deus. Eu começo até a tremer quando eu vejo esse homem, porque é muita glória. Deixa a glória te pegar. Aleluia. E querido, antes de eu encerrar isso aqui, eu queria dizer uma coisa maravilhosa. Eu queria dizer uma coisa para você. Não deixe ninguém te parar. Você está vivendo um processo. O processo fala de plantio. Quando você está plantando bambu chinês, ele leva 5 anos para brotar. Você plantar feijão é 2 anos. Abacate é de 5 anos em diante. Eu não sei o que você tem plantado, mas não pare de plantar. Nesse tempo de pandemia é a melhor época de plantar. É a melhor época de cavar fundamento. É a melhor época. Você está no tempo certo. Você está na época certa. Você está no lugar certo. Você só precisa fazer a coisa certa. Você não está no lugar errado. Deus te colocou no lugar certo. Continue plantando. Nosso irmão Ricardo Castilho. Nosso irmão Leandro lá do Top Tintas também, Deus abençoe. Continue plantando. Deixa a glória te pegar. Continue plantando. Sabe por quê? Quando você planta uma semente. Esse dia eu falei com o meu filho, o Isaac. Ele está até aqui do lado, aqui, não quer aparecer. Eu peguei uma semente de feijão e falei: Isaac, o que é isso aqui? Ele falou: uma semente. Eu falei: não é uma semente. Não é uma semente. Só quem não tem visão enxerga uma semente. Quem tem visão já enxerga milhares e milhares e milhares. Você pode dizer para mim quantas sementes tem numa maçã, mas você não vai conseguir dizer quantas maçãs tem numa semente. Vou repetir. Você pode dizer para mim quantas sementes tem numa maçã, mas você não vai conseguir dizer quantas maçãs tem numa semente. E você é uma semente que Deus plantou nessa geração. Você é uma semente que Deus plantou nessa cidade que você está. E Deus não enxerga a semente. Ele olhou para Abraão e falou assim: em ti, em você eu vejo todas as famílias da terra sendo abençoadas. Todas as famílias. Deus olha para você e não vê uma semente, ele vê nações. Quem olha para você vê uma pessoa normal, vê mais um, porque ela não tem visão, não sabe o valor que você tem. Mas Deus olha para você e vê nações. Só que o maior favor que você faz para uma semente é matar ela. Se você não matar a semente, ela não cumpre o propósito. A semente sai da sua mão, mas não sai da sua vida. Oh glória, deixa a glória te pegar. Aleluia. O maior favor que você faz para uma semente é matar ela. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas quando ele morre, ele vai começar a brotar, dar muitos frutos. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos o fruto. Quando cai da árvore, não pode ter saudade da árvore. Tem fruto que quando cai da árvore, nossa irmã Sara Serra, lá da Bahia, nossa irmã Sara, Pai do Senhor, Deus abençoe. O fruto quando cai da árvore, não pode ter saudade da árvore. Você não pode ter saudade da árvore. Senão você não vai virar árvore.
Você já caiu da árvore e quer voltar para a árvore. Não, agora está na hora do processo de você morrer para você. Morrer para os seus desejos. Deixa a terra te envolver. Deixa você ser sepultado com Cristo. Deixa os desejos morrer. E daqui a pouco, sem ninguém perceber, você vai começar a eclodir. Você vai começar a crescer. E aí você vai gerar outros frutos. Jesus disse assim, ó: você tem que ir. Não é árvore que come o fruto. Vocês têm que dar fruto. Jesus nunca mandou nós comer o fruto. Mandou a gente dar fruto. Nossa irmã Geisa, lá da Bahia, com nosso irmão Ezequiel. Deus abençoe, irmã Geisa. Pai do Senhor. Você precisa dar fruto. Você não tem que comer o fruto. E você não pode escolher quem come desse fruto. Ah, você não pode comer do fruto não. Por quê? Porque eu não gostei de sua cara. Não. Nenhuma árvore faz isso. Nenhuma árvore se espreme para dar fruto. Ela dá fruto natural. É algo natural. É algo da natureza da árvore. É natural. E a árvore não escolhe. Você come e você não come. Você não come não, que você não olha torto para mim. Não, a árvore não faz isso. Vai comer do seu fruto quem tiver fome. Quem tiver fome de amor. Quem tiver fome de paz. Quem tiver fome de alegria. Quem tiver fome de Deus vai vir comer do fruto. Vai vir beber dessa água que sai dentro de você. Você precisa entender isso. Não tenha saudade da árvore. Morra. Como semente, deixa Deus te matar. Deixa Deus te ferir. Porque as suas feridas vai curar as pessoas. Pelas suas pisaduras somos sarados. As suas feridas vai curar as pessoas. E eu queria que você compartilhasse com alguém. Alguém que você conhece. Eu queria que você... Nós temos também, já falei, um canal no YouTube. E entra lá depois, em Chamas para as Nações. Se inscreve, deixa seu comentário. Nós vamos voltar a gravar uns vídeos lá. Nós estamos elaborando aí um curso de desenvolvimento pessoal também, né? Tá eu e o Rafael Braga. Não sei se ele vai estar assistindo depois essa live. Nós estamos em um desenvolvimento pessoal. E vai abençoar muita vida. Nós temos um alvo aí de alcançar aí umas 100 mil famílias, né? Assim de início. Nós queremos impactar o maior número de pessoas que a gente puder. E em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o seu propósito? Abençoar as famílias da terra. Nossa irmã Priscila, Pai do Senhor Jesus, você foi chamado para abençoar as famílias da terra. E eu quero deixar algo para você. Quando você não cumpre o seu propósito, nada te satisfaz. Se você pegar uma caneta, o propósito de uma caneta é escrever. O propósito de uma faca é cortar. Se você tentar escrever com a faca, você vai frustrar a faca. Se você tentar cortar com a caneta, você vai frustrar a caneta. Porque ela não vai estar cumprindo o seu propósito. Vai estar até ocupada, fazendo um monte e dá trabalho. Vai estar até ocupada, mas não cumpre o propósito. Talvez você está até ocupado em muitos serviços, mas não está cumprindo o propósito. Aí a pessoa fica triste, deprimida, frustrada. Ela não se sente plena, não se sente saciada. Sabe por quê? Você não está desviado da igreja. Você está desviado do propósito. E o diabo não quer desviar ninguém de igreja. Esquece aí, irmão. Essa fase já passou. A gente tem que cair por terra isso aí. O diabo quer desviar as pessoas do propósito. Ele fala assim, ó: pode ficar na igreja, desde que você não cumpra o seu propósito. E o que você foi chamado para fazer? O que você não está fazendo? Eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo porque eu não tenho dinheiro. Você não é prostituta para fazer por dinheiro. Você precisa gerar valor na vida das pessoas. O dinheiro está no propósito. Começa a cumprir o propósito que o dinheiro chega. Você não pode ser alguém movido pelo dinheiro. Se o dinheiro te move, na falta do dinheiro você para. Se aplausos te move, na falta dos aplausos você para. Se tapinha nas costas te move, na falta você para. Mas se for Deus quem te move, só Deus te para. Então você não pode mais ficar parado. Você pode sim ser preparado para cumprir o propósito que Deus te chamou para fazer. Nossa irmã Silmara Rodrigues, tá? Deus abençoe, irmã Silmara. Deus abençoe poderosamente, Pai do Senhor. E qual o seu propósito? Abençoar pessoas.
Seu propósito é abençoar vidas. Passe tempo com Ele. Ele é a fonte. Se conecte com a fonte que é Deus. Fique conectado com Ele. E você vai ver o que vai acontecer. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Mas você precisa estar conectado com Ele. Você entra no seu quarto, fecha a porta e só sai de lá quando você ouvir Ele falar com você. Faz um experimento desse. Sai um pouco do celular. Nada contra. Usa o celular como bônus e não como fuga. As pessoas estão no celular como fuga porque não tem algo melhor para fazer. Como distração. É uma arma do Satanás, distração. O celular é uma ótima arma de produtividade, mas é uma péssima de distração. Usa o celular como bônus. Se conecte. Passe tempo deleitado na palavra. Leia bons livros. Passe tempo em oração. Passe tempo com a sua família. Cumpra o seu propósito. E aí, você vai ver a plenitude de Deus pairar sobre você. Você vai ver a glória de Deus, a glória te pegar, como diz o nosso irmão Carlos Costa. A glória vai te pegar onde você estiver. E eu queria fazer uma oração antes de nós terminarmos essa live. Agradecer a todos que participaram, a todos que ainda vão assistir. E queria abençoar a sua vida com oração. E que Deus possa libertar pessoas da religiosidade. Nosso irmão Rodrigo Zavan, Deus abençoe. Libertar pessoas da religiosidade. É uma coisa que tem aprisionado. Quem é preso não consegue libertar ninguém. Quem é livre não aguenta ver ninguém escravizado. A religião tem aprisionado muita gente. E tem orado para Deus levantar pessoas que não sejam religiosos, mas que sejam livres em Cristo Jesus, para libertar os cativos. Tem muita gente cativa até na religião, em suas crenças, em seus paradigmas. E não é fácil. A religião mata sem dó. E é mais fácil converter um pecador do que converter um pregador. E eu queria fazer uma oração. Pai querido e amado, eu queria abençoar, transbordar na vida dos meus irmãos. Pai, quando eu tenho uma bala e eu dou para alguém, eu fico sem nenhuma. Mas quando eu compartilho conhecimento, ele é multiplicado, eu não fico sem. Agora são mais 2, 3, 10 mil pessoas com conhecimento. E eu queria transbordar como um rio na vida dos meus irmãos. Que haja cura, que o Senhor possa restaurar casamentos, restaurar relacionamento com filhos, que haja um desenvolvimento humano, Pai, um desenvolvimento pessoal, que o Senhor possa quebrar todos os paradigmas, joga por terra todos os sofismas, Senhor, joga por terra, Pai, todas as falácias, todas as armas do diabo, toda a fortaleza que ele tem erigido na mentalidade das pessoas. Quebra com a tua arma que é poderosa, Pai. Que o Senhor possa revesti-los da tua armadura para destruir, Senhor, principado, potestades e hostes malignas. Liberte essa pessoa da depressão, do alcoolismo, da droga, do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, Senhor. Que o Senhor restaure casamento, quebra, joga por terra esse laço de adultério, Senhor. Joga por terra esse laço de abandono, de divórcio. Entra neste laço, Senhor. Entra nesta casa, Pai. Que o Senhor possa entrar nesse trabalho. Às vezes alguém que vem assistindo do trabalho, Pai. Põe paz. Talvez está aí com a mente, Pai, atribulada. Que o Senhor possa colocar paz. Quebra toda a corrente, toda a amarra, Senhor. Quebra toda a cadeia. Tira essa alma do cativeiro. Tira esse espírito do cativeiro, Senhor. Que o Senhor possa entrar agora com cura. Cura essa pessoa desse câncer, Senhor. Cura essa pessoa do Covid agora, Senhor. Cura essa pessoa da paralisia. Levanta e anda dessa cadeira. Sai dessa UTI agora. Seja liberto agora das drogas. Seja liberto agora da prostituição. Que essa palavra alcance agora esse jovem, essa mãe, Senhor, este pai, essa família, Senhor. Que ele seja alcançado agora. Não largue tua esposa, não largue teu esposo, não abandone teus filhos. Que a bênção de Abraão, que a bênção da família te alcance agora. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Amém. E amém, e amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Compartilhe com o nosso irmão Laio aí, Deus abençoe, tá? Nosso irmão, nosso sentimento aí, tá, meu irmão? Deus abençoe mesmo. Nosso sentimento aí pela nossa irmã missionária que voltou para casa, tá? É muito querida. Estivemos, acho que tem um mês e pouco, nós estávamos lá jantando com eles. A gente sentiu muito também. Deus abençoe poderosamente, tá? Tamo junto até depois do fim. Querido, nossa irmã aí,
nossa irmã Priscila, nosso irmão Laio, nossa irmã Juliana Barros aí, Deus abençoe. A Top Tintas aí também, Deus abençoe. Nosso irmão Daniel Natan, eu tive a chance de discipular também, tá voando. Daniel, você tá pregando mais que eu. Você e o Henrique aí, rapaz, eu tô tendo vergonha. E o Carlos, fico muito assim, um beijo no coração. Tamo junto até depois do fim. Nosso irmão Rodrigo Zavan, nossa irmã Silmara, nossa irmã Priscila, nossa irmã Geisa, nosso irmão Carlos Costa, nossa irmã Sara, nosso irmão Ricardo Castilho, a gente trabalha junto lá na usina. Deus abençoe, Ricardo. Nosso irmão Val também trabalha junto. Irmã Fernanda, Deus abençoe. Irmã Tami, nossa irmã Auristela, Deus abençoe. Irmã Natália, todos vocês assim de coração, Deus abençoe. Nosso irmão Mário, irmã Lígia. Eu acho que a irmã Lígia tá lá em Itu. Eu acho que a irmã Lígia é lá de Itu, não lembro direito agora. Eu acho que é ela, se não é, irmã Lígia, Deus abençoe. Nosso irmão Ronaldo ali, cabelo, Deus abençoe, irmão Ronaldo. Vamos passar aí depois para cortar um pouco esse cabelo, rapaz. Nossa irmã Fran, nosso irmão Henrique, Deus abençoe. Eu tô Felipe Augusto, Deus abençoe. Nosso irmão Emílio também, pregador das nações aí, pastor Renato, Deus abençoe. Querido, compartilhe. Tamo junto até depois do fim. Eu quero ver se vou estar gravando um vídeo por dia aí. E breve nós vamos estar se encontrando. Deus abençoe poderosamente. Compartilha com alguém, tá? Nosso irmão Hélio também, Deus abençoe. Transborde na vida de alguém. Pensa hoje, eu preciso transbordar o que Deus colocou dentro de mim com mais alguém. E aí você vai ver que esse rio não para mais, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã, querendo Deus.